Boa noite, maravilhosa! Como você está, Thalita? Estou bem, graças a Deus, muito bem. Maravilhosa, gratidão. Tô tão feliz de ter você, Thalita. Que honra ter você aqui com a gente. Maravilhosa no De Volta a Mim. E antes da gente começar, como de costume, eu vou falar como é que a gente se conheceu, né? Todo mundo que tem passado por aqui foram esses encontros assim que se encontraram, né? E com você não podia ser diferente. Gente, teve um evento ano passado, em junho, um evento grande, né? Lá do Grupo das Mulheres do Brasil, na Embaixada. E no trem, eu já tinha conhecido duas brasileiras no trem indo para o mesmo evento. Aí, quando foi, a gente foi, antes de entrar na embaixada, eu fui pegar um café e a gente se conectou, nossos olhares na Pratt, né? Assim que eu te olhei, eu falei, ela é brasileira. Aí a gente começou a conversar no lobby da embaixada. Aí quando eu vi depois tu tava no palco contando tua história, eu falei, caramba, desde então, virei fã, 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 fã. Obrigada, querida. Agora eu quero que você se apresente, por favor. Eu que agradeço, foi um encontro muito legal, né? Um evento muito maravilhoso. Sou muito grata a Mulheres do Brasil também, que sempre me acolhem muito bem e ter tido a oportunidade de estar falando lá no palco, né? Naquele evento na Embaixada, onde estava a Luísa Trajano, né? Bom, meu nome é Thalita Galo, eu trabalho com finanças aqui no Reino Unido há mais de 19 anos. E eu costumo dizer que a Speed Fast, né, que é a empresa que hoje eu sou a CEO, proprietária aqui no Reino Unido, é uma empresa que nós não fazemos só o envio de dinheiro ou pagamento de remessas internacionais, Luísa. Porque o que acontece? Como a nossa maioria dos clientes, né, são pessoas que saíram do Brasil em busca de um sonho, eu falo que a gente envia sonhos. É claro que não é só para o Brasil, né? Mas aqui falando especialmente para os brasileiros, para as mulheres hoje, né? Que são aí parte do nosso tema. Eu comecei a sentir a necessidade de começar a falar de finanças de uma forma simples, porque que hoje quando você tem muitos influencers financeiros, mas que falam de coisas muito complicadas, que a gente não tem como falar de investimento se a gente não falar da base financeira, da educação financeira. Então, trabalhando nesse ramo financeiro, o que a gente vê? Às vezes a gente vê as pessoas vindo aqui, ganhando dinheiro, e aí volta para o Brasil ou muda para um outro país e daqui a pouco está aqui de volta atrás de dinheiro. Então, assim, nesses 19 anos, a gente viu pessoas indo e voltando. Então, a raiz do problema não é, às vezes, sair do Brasil, ou mudar de lugar, ou mudar de emprego, ou mudar de carreira, né? Entrando aqui no seu assunto. Mas é a gente ter a consciência e a sabedoria ali de estar lidando com o dinheiro. Nossa, isso é super interessante, Thalita. E são as histórias, eu acho que você deve ver, são desses 19 anos, né? Que também, como você falou, eu acho que a base tem tanta crença limitante, né, sobre o dinheiro, né, como lidar com o dinheiro e assim, culturalmente também, né, no Brasil a gente já tem essa cultura de eu chego no Brasil, eu sempre fico chocada, você vai no shopping, nunca tá o preço lá, né? 12 vezes, não sei o quê, tudo é dividido, tudo é parcelado. E assim, muitas vezes as pessoas já estão ali no cartão, né? Quantas vezes, enfim. E eu acho que também tem muito, né, principalmente na perspectiva da mulher também, né? A gente ainda tem outras camadas de crença limitante, né? Nesse patriarcado, né? Que geralmente é uma tarefa de casa direcionada ao homem, né? Então, assim, adiciona essa outra nuance em cima do gerenciamento do dinheiro, né? E assim, Thalita, assim, esse tema que a gente trouxe, né? Como você falou, assim, eu amo te acompanhar, você sempre com as suas talks. Sei que teve um masterclass super big agora, né? Que você teve com várias pessoas conhecidas que eu admiro muito. Nessa parte das mulheres, assim, como é que você vê a parte da independência financeira na maioria das histórias das mulheres, assim, que você vê as histórias? Você acha que é muito mais complicado essa independência do que para os homens? O que que você vê aí no dia a dia? Eu acho que a gente tem duas coisas em relação a mulheres e a independência financeira. Primeiro que existe, nós viemos de uma cultura machista, né? Então já começa por aí. E a segunda
que com as redes sociais hoje, eu acho que é muito pregado para a mulher a futilidade. Né? Porque assim, eu acho que tá tudo bem, eu acho que a gente tem que se cuidar, a gente tem que realmente cuidar da nossa imagem, porque a gente tem que se sentir bem. Mas a futilidade hoje ela é pregada a todo momento para a mulher. E eu acho que o pior, um dos piores, se não for o pior, inimigo da mulher é cair na armadilha da futilidade. Por exemplo, assim, vamos falar uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu tive, né? Eu cheguei aqui muito nova. Então, assim, eu já era de meus pais, meu pai era empreendedor, tive vivência no empreendedorismo desde criança, empreendi desde criança, tive meus pequenos empreendimentos, vendendo pão de prato, vendendo bombom, sabe? Sempre fui uma pessoa assim. Não, então eu já não era tão ligada a essa futilidade. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, porque você vê coisas muito baratas, que no Brasil tá muito distante, né? Então você começa, você trabalha ali um dia, fazia um cleaner, você podia comprar um tênis, por exemplo, sei lá, da Nike, alguma coisa assim. Então, essa liberdade de compra que a gente tem aqui é uma grande armadilha também. Porque a gente vem de lá sem educação financeira, sendo regado por essa futilidade na rede social o tempo todo hoje, né? Na minha época ainda que eu cheguei aqui não tinha, chega na minha idade. Mas hoje, assim, principalmente, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, é uma coisa que a gente fica preocupado. Porque está sendo regado a todo momento a futilidade, seja na beleza, seja no consumismo. E eu acho que essa é uma grande armadilha da mulher. E claro que o machismo. Porque geralmente ainda existe as famílias que é o homem que toma conta, e o que eu vejo hoje das pessoas que me seguem, que participam aí, que eu vejo uma queixa, as mulheres que se separam e não sabem administrar o dinheiro, não fizeram não sabem às vezes nem o que o marido tinha, no nome de quem que tava, assim, essa falta de conhecimento que é bem preocupante, né? Gente, você agora tocou num ponto que é chocante, né? Quantas acabam caindo naquela história de não, tá organizando, tá no nome dos dois. Quando vai ver, porque assim, eu sou divorciada, né? Eu passei, mas assim, amém que minha situação foi muita transparência, mas assim, quantos casos, porque todo mundo que separa meio que me contata, assim, do meu grupo, né? Mas que não tem a mínima consciência, não tem noção do que tá no nome, do que não tá. Ou então não tem noção, não sabe uma senha de um banco, não sabe uma senha de nada, não tem ideia de nada. Mas e também eu acho que interessante essa questão da futilidade, né? Enquanto a gente é encorajada à futilidade, né? A gente perde tempo não estudando, né, sobre o assunto, não se inteirando sobre o assunto e acaba ficando para trás, né? E também a questão do trabalho, que o salário geralmente já tem um gap, né? Entre mulher e homem já é gigante. A gente já o que ganha menos, já tá gastando em maquiagem, tá gastando em tudo. Tudo bem que a gente quer se sentir bem. Mas é uma arapuca, né? Uma arapuca, né, Thalita? Né? Eu E acho que, assim, a mulher, ela precisa, ela tem que se cuidar, a gente tem, mas, assim, eu acho que você tá bem com você mesma, que aí entra um pouquinho aí da sua área, porque, às vezes, essa futilidade, ela tá buscando se sentir bem com ela mesma, ela não tá cuidando dela, e aí ela vai buscar fora. Então, ao porque, invés de por isso, buscar dentro, né, o autoconhecimento, se exatamente, amar, e também acaba entrando em várias outras searas, assim, de falta de amor próprio, aquela coisa da competição também entre mulheres, né? Porque quando você se olha para dentro, você volta para si, né, esse autoconhecimento, essas arapucas não são mais tão relevantes, né? Não ficam tão mais eu diria assim, tão mais enfatizadas, né? Aí você não vai perder tempo com isso. Eu sempre falo, olha, dinheiro pra mim, vou embora, vou fazer viagem, né? Ainda mais chegando no Brasil, todo mundo, não tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, com tudo, né? Procedimento, não sei o que, não, deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar né, da espiritualidade, deixa eu ir embora fazer meus retiros. Beijo, abraço, essa sou eu. E assim, quando você vê também assim, levando em consideração, né, o que a gente já falou da futilidade, quando a mulher recomeça em outro país, assim, principalmente aqui, o que que você vê além dessa facilidade de comprar o que não tinha no Brasil ou o supérfluo que não está acostumado? O que mais você vê assim de armadilha que você vê que acaba acontecendo aqui quando elas eu recomeçam em acho outro também que país? as mulheres acabam, por exemplo, quando elas têm filho aqui, porque no Brasil, geralmente, a gente tem uma rede de apoio.
Então, o que que acontece? A mulher, quando ela tem filho aqui, a maioria, né? Por exemplo, não foi o meu caso, mas eu vejo muitas pessoas assim, passando por isso, e acompanho muito quem tá nos grupos das brasileiras aí, você vê todo dia, né, casos assim. Então, ou ela se anula muito, porque a gente não tem uma rede de apoio. Então, é ela e o bebê, então os planos de carreira, profissional, de estudo, tudo ela vai deixar ali na caixinha. E sozinha, né? Porque se não tem uma rede de apoio, tá sozinha. E o que aí vai acarretar os problemas emocionais, vai acabar ficando mais dependente financeiramente, ou do governo, ou do marido, de alguém. Aí não cuidou da mente, e aí o corpo vai perecer na questão do financeiro, porque você vê todos os dias. Né? Mulheres aí que estão se separando com o bebê, passando por violência doméstica, eu vejo todo dia nos grupos Ai, meu das Deus. brasileiras passando por violência doméstica ou falando que não tá bem, né, ou que não sabe como voltar a trabalhar, como que faz, por essa questão também da maternidade, que acaba sendo uma coisa da mulher, né? Porque não tem como. Então, assim, como se preparar para ser mãe, talvez, né? Você tem que ter um preparo maior, porque às vezes as imigrantes também, elas não sabem os direitos que ela tem. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga uma conhecida, assim, eu faço uma moça que me atende, assim, num procedimento de beleza, daí a irmã dela teve bebê, e quando a irmã dela tava pra ter bebê, acho que já faltava, assim, 2 meses pra ter bebê, que ela descobriu quanto que ela ia ganhar de licença maternidade aqui. Nossa, Thalita, nossa, com 2 meses antes, Porque quem gente. recebe licença maternidade sabe aqui que não é igual no Brasil, que é os 4, 5, 6 meses, não sei como é que tá lá agora, de salário inteiro. Não, você recebe o primeiro salário inteiro e o resto é só uma ajuda, né? Então, imagina financeiramente a pessoa que vai ser mãe pela primeira vez. Descobrir isso há 2 meses de ter um bebê, né? Que o salário dela no segundo mês vai ser, sei lá, se ela ganhava 2.000, vai ser 400, 500 libras, não sei quanto tá hoje, mas assim, é uma queda muito grande na renda dessa mulher. E também acho que Então, uma coisa. Desculpa, perdão, continua, desculpa te interromper. então, assim, eu acho que a gente também ir atrás da informação é muito importante em todos os quesitos, né? Porque às vezes tem gente aqui também que perece por falta de informação. Também, né? Porque Nossa, quando você não tem informação, às vezes você perde dinheiro por não ter informação. informação. E assim, o que você falou também, né, nessa questão de a mulher, ela estando sozinha, né, já envolvida com a maternidade, acaba que não estuda, não aprende a língua, né? Porque assim, se você tem um trabalho, digamos assim, no mundo corporativo, pelo menos se você é mãe, tem uns pacotes mais interessantes, né? A empresa te paga, sei lá, full time, 6 meses, né? Se você estudou, se você se preparou, né? Se você conseguiu um emprego, né, em empresas que cuidam de você, mas geralmente, se for o statutory, né, que você falou aí, é uma armadilha, né? Que acaba realmente sendo muito difícil de sair desse lugar. E assim, o que que você acha, assim, além da informação, Thalita, né, para quem está assistindo a gente, né, que está começando aqui, ou está começando, ou está aqui há um tempo também, mas está meio nesse limbo, né, completamente desconectada da parte, né, do que fazer, do que ela tem que fazer. O que que você recomendaria, assim, de passos, de informação, lugares para procurar informação? Bom, eu acho assim, o primeiro passo na educação financeira é você tomar o controle do seu dinheiro. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: você sabe exatamente quanto você ganha e quanto você custa? Olha, às vezes eu sei, por exemplo, no evento eu pergunto isso, muita gente fala, eu sei, mas não sabe. A cara que a pessoa tá fazendo, eu sei que ela não sabe. Então, assim, e assim, quanto você custa, eu quero dizer assim que não é só a luz, a água, a energia, a casa, não. É saber quanto você precisa para você estar vivendo bem, para você descansar. Então, assim, você tem que ter o seu lazer, você tem que ter algumas. Então, o que que é inegociável para mim? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, acho que o povo não aguenta mais, mas é porque eu gosto de explicar de uma forma que as pessoas entendam. Para mim, Luísa, é inegociável eu morar perto do meu trabalho. E isso vai me custar mais dinheiro. Então não importa assim, porque às vezes as pessoas confundem educação financeira com tipo assim, não, não posso tomar um café fora. Não é isso. Uhum. Você tem que se conhecer
para você saber quanto você se custa. Então, eu sei que eu vou custar um pouco mais. Que nem muita gente fala, ah, por que que você não compra uma casa, sei lá, em Watford, ou fora, né, em cidades vizinhas que é pertinho, assim, grudado com Londres? Porque para mim é negociável morar perto do meu trabalho. Eu sei que eu vou ficar mal-humorada, eu sei que eu não vou ter qualidade de vida, eu sei que eu vou estar sempre preocupada com se meu filho tá na escola, se tem que buscar na escola, assim. Então, assim, para mim render, eu preciso morar perto do meu trabalho. Então, isso para mim é uma coisa que é inegociável, tem que estar no meu Inegociável. custo. Aí tem outras coisas, por exemplo, eu não vou, né, falando da vida de imigrante aqui. Para mim, eu preciso morar numa casa, né, pelo menos que tenha, sei lá, um jardinzinho. Então você tem que se conhecer. Quanto eu vou custar? Aí eu vou custar isso. Então, aí você vai ver, a conta fecha, não fecha. O que que eu vou fazer? Porque eu vou ter que aumentar a minha conta. Porque se você não aumentar a sua conta, você sempre vai estar mal, né? Verdade. Então aí você vai se endividar. Então, assim, primeira coisa é assim, se conhecer, tentar conhecer os seus negociáveis, ver se está dentro da sua renda esse tipo de vida, senão o que que você vai fazer para mudar isso? Claro que a gente tem períodos de adaptação, né? E aí conhecer, sei quanto eu custo, água, luz, telefone, tudo que é negociável para mim, que eu necessito para mim tá bem. Porque se você não tá bem também, se você tem família, ninguém tá bem. Então, saber quanto eu custo. E aí, dentro de você saber o que você custa, você definir um valor pro seu futuro. Ah, mas agora a conta não tá fechando, não tá dando. Então, quais são as opções que eu tenho? Aí vem a informação. Aqui no Reino Unido, a gente tem seguro para um monte de coisa. Então, eu não tenho como construir hoje uma reserva de emergência. Não, realmente não dá. Eu vou ter que trabalhar aqui meu orçamento para aumentar, para colocar uma reserva de emergência. Vamos supor, né? A gente sabe que o custo de vida aqui subiu muito. Subiu muito, né? Mas tem um seguro que vai me custar 20 libras e se eu perder meu emprego, eu vou receber o meu salário por X meses até eu achar um novo. Isso vai evitar de eu me endividar. Porque que acontece? Se você já tá apertado com o seu orçamento, acontece qualquer coisa, sei lá, furou o pneu do carro, né? Vamos supor. Você vai ter um gasto extra ali. Aí aquilo ali vai virando dívida. Então, assim, tem seguros. Então, qual que é a forma que eu posso estar me organizando para mim estar protegido? Ah, eu trabalho, sei lá, de cleaner. Se eu quebrar minha mão, eu vou conseguir trabalhar? Não, não tem uma reserva de emergência. Então, quais são os caminhos que dá para mim fazer? Ah, dá para mim fazer um seguro. Ou se, pelo menos, saber os meus direitos. Eu vejo assim, muita gente também nos grupos, eu fico lendo, eu fico assim, porque a gente tem que se informar do que está acontecendo até para a gente poder ir orientando, né? Esses dias eu vi lá, muita gente, eu acho que quem está recém-chegado aqui, alguém me indica um advogado trabalhista. Gente, aqui não é assim. Você tem que ir lá no Citizen Advice, você tem que procurar o ACAS, né? Então, assim, tem que ter conhecimento também, porque não é igual ao Brasil, né? É Então, o que tá no, verdade. o meu contrato de trabalho não é igual ao seu, né? Tudo está definido no seu contrato. Então, a pessoa às vezes assinou o contrato, não leu e acha que vai ter direito se ficar doente, se vai ter. Não, nem sempre é assim. E tem vários, e como você falou, que eu acho que é um ponto muito importante, são vários os tipos de contrato, né, Thalita? Sim. Dependendo do que você tá, se é permanente, se é part-time, se é temporário, se é zero hours, é o que seja, né? É muita informação, e funciona de uma forma completamente diferente também, como você falou, né? E assim, mas eu acho bem legal, né, esses passos que você deu. E também, assim, no fundo, é aquele relacionamento voltando para o começo, né? Da escassez, abundância, né? Lidar com isso dentro de si, né? E também aquela crença, né? Como você falou, quando a pessoa tá, né, já está começando a investir, fazendo o dinheiro trabalhar para si, né? Não é, É, nossa, eu vou ter que me matar de trabalhar, né? Que é uma crença limitante que a gente tem, né? sim. Também. Eu falo assim, olha, não tem como a gente falar, às vezes as pessoas chegam pra mim, às vezes até pessoas que eu sei que não têm condição, e falam assim, qual que é o melhor investimento? Onde que eu vou começar a investir? Aí eu volto lá, falo assim, mas você já sabe, você já tem o teu planejamento, você já tem uma reserva de emergência, você já tem... Porque não é, as pessoas, elas querem o rápido, né? Ah, não, daqui. Geralmente, quem quer o rápido cai em golpe, essa é a verdade, não tem atalho. O investimento, ele só vai vir depois que você tiver essa consciência. Porque senão você não vai ter constância. Porque se você não consegue ter constância para manter o teu orçamento no azul, para construir uma reserva de emergência, você não vai ter consistência para o investimento. Então a gente só pode falar do investimento depois que essa etapa aqui está resolvida.
Porque senão não tem constância. Como é que a pessoa que não consegue pagar o cartão de crédito dela vai investir, Luísa? É Não existe. É verdade. isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. Uma pessoa que tem dívida. Claro que a gente tem dívidas, às vezes, que eu falo que é a dívida boa, né? Que são investimentos. Ah, tô pagando a parcela de um imóvel, né? Ah, não, tudo bem. Então vamos investir aqui em outra coisa, porque a gente tem que diversificar. Mas uma pessoa que está pagando juro de cartão de crédito rotativo, ou que está fazendo parcelinha no Klarna, porque agora o parcelamento chegou aqui, né? Ai, gente, eu achava que o Klarna, eles tinham quebrado por um tempo, mas eles estão de volta, né? Acho que teve tempo, teve uma turbulência lá, né? Mas Não, a tá? gente E já assim, vê, eu tô né? vendo assim, meninas jovens que não estão começando a vida aqui em Londres com tudo parcelado no Klarna. Gente, porque assim também eu acho que uma coisa que eu acho super interessante, né? Para quem tá aqui, o choque, a diferença que a gente tá vendo chegando aqui, no, né? Que agora o Klarna, querendo ou não, acho que é uma coisa mais recente. É. Mas a mentalidade, né, do inglês, a mentalidade do brasileiro, né? Eu acho que já adapta ao todo. Queira ou não, o Brasil também é um pouco mais Estados Unidos, assim, mas no Brasil, aquela questão de. Aqui eu acho que o inglês é mais tranquilo de não tem que estar trocando de telefone todo ano, não tem que estar trocando de carro todo ano, não tem que estar trocando, né? Porque assim, no Brasil, isso é fato, né? Se você não tiver com essas tique, né? E assim, o planejamento, né? Assim, acho que também, como eu tive muita interação, né? Meu ex-marido inglês, coisa e tal. É outra realidade, né? Acho que as pessoas também têm esse lado, se elas pudessem aprender com essa. Como funciona também a cultura, né? Culturalmente, entrando na cultura para ver como é que funciona em relação a isso também, né? É cultural, mas assim, você sabe que é claro que os ingleses, eles fazem muito conta anual de despesa, né? Eu trabalhei para uma família inglesa quando eu cheguei aqui, que eles calculavam assim, tudo que você ia pedir um aumento, ela falava assim: "Ah, tá, mas é isso aqui, mas no ano vai dar isso". Eles olham mais além daquele momentâneo. Nós, brasileiros, nós somos imediatistas. A gente olha só o aqui e agora. E depois, aí a gente vai lidar com a consequência. Um rolo de cobre também, acho que você falando também, Thalita, que até para as pessoas assim que estão chegando, né? Geralmente trabalho, quando está com trabalho, né, mais permanente, geralmente, né, quando você fala de salário, você fala por ano, né? No Brasil a gente fala por mês, né? Quanto você vai ganhar por mês? Aqui já é esse planejamento por ano. Em relação, eu não sei no Brasil, mas assim, em relação a tudo, seguro de casa, seguro de carro. Não, acho que no Brasil é porque vai tudo dividido também, né? Mas assim, a gente já fala esse planejamento anual, É. né? De Aqui, os ingleses, eles enxergam as coisas mais anualmente, mas tudo eles enxergam a longo prazo, né? E o dinheiro é assim, o investimento ele é a longo prazo. Daí você vai comprar hoje, você vai fazer um investimento no imóvel, digamos, no imóvel na planta. Você vai ter que esperar lá 5 anos, né? Para o imóvel ficar pronto, para ter a valorização, para você ou alugar ou vender e tal. Tudo é longo prazo. Você vai fazer um plano aí para sua aposentadoria, vai ser a longo prazo. Então, assim, a gente tem que parar de olhar as coisas de forma imediatista, que é o que eu falei. Quem quer um resultado muito rápido é uma pessoa que ainda às vezes não controla o dinheiro, ela está em busca da fórmula mágica e ela vai acabar caindo num golpe. Infelizmente é isso que acontece. E a gente vê pessoas caindo em golpes grandes todo dia aqui. também, né? A gente sempre tem umas histórias, né, Thalita, Sim. né? Sempre tem muita história. E assim, em termos de o que você falou, né, dessa relação com o dinheiro, de se conhecer, fazer seu planejamento, tem assim também, Thalita, você diria cursos que são abertos? Tem alguma coisa assim do governo, assim que eles ensinam, que dão um entendimento, que dão, sei lá, nos boroughs ou algum lugar que eles também dão uma orientação para quem acabou de chegar, além do, né, tem o ACA, as coisas de employment, enfim, Citizen Advisor, né, Citizen Eu acho Advisor que assim, Bureau. para quem o mais básico é o Citizen Advisor, né? Que ali você pode tirar Certo. muitas dúvidas mesmo. Mas geralmente nas libraries eles têm alguns workshops, né? Por exemplo, aqui no Brent, todo mês tem workshops, às vezes voltado para quem quer empreender, às vezes para inglês gratuito tem. Então, assim, eles sempre têm esses workshops, mas a educação financeira aqui também falta muito, né? Como eu tenho um programa na rádio, agora a gente tá de férias, né? Que é o Finance Talk lá na rádio, toda quarta-feira. Então, assim, eu trago muita, tanto do Brasil quanto daqui, as notícias. E, assim, tá crescendo muito o endividamento das famílias aqui no Reino Unido.
tá crescendo muito, né? Você vê que depois da pandemia houve aí um. E a maioria que tá endividado é porque não tinha reserva de emergência, por exemplo. Por que que muitas empresas fecharam na pandemia? Né? Porque não, às vezes não tinha também uma reserva, principalmente empresas pequenas. E hoje você está vendo uma mudança muito brusca nessa questão do endividamento das famílias aqui. E também, Thalita, você falando, eu acho que a mudança é geral, até mesmo em questão de trabalho, né? Você não tem mais a mesma estabilidade que você via, tipo assim, sei lá, antes da pandemia, eu diria, sabe? Você vê que eu que vejo muito no meu setor, na minha área, né, de os layoffs, as redundancies, né, reestruturação. E eu falo sempre nos meus clientes, assim, nos meus programas, você tem que estar preparado 100% visível, né? Primeiro, né? Esteja organizado com os seus cursos, o que tem que aprender, investindo em você. Seu LinkedIn tá bonitinho, sua network tá bem organizada, porque hoje em dia cada vez mais tem menos estabilidade, né? Eu acho que aqui no Reino Unido hoje em dia, a média que a pessoa fica no emprego hoje em dia é 4 anos, tá assim, ó. Né? E Tá, não, agora com a inteligência acabou. A artificial, pessoa, a né? pessoa que acha que ela vai entrar num cargo ali, subiu num cargo e ela tá com a vida feita, hoje não existe mais, Não né? existe. O mundo, eu falo que a gente estava conversando esses dias e a gente chegou num paralelo que eu achei muito legal. Que, assim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é o mesmo que o povo viveu aqui na Inglaterra na Revolução Industrial. Com a inteligência artificial. Então, assim, daqui ainda nos 2 anos ainda vai ter muita mudança, muita, mas muita mudança. Vai ter muito layoff, muita redundancy, porque as empresas estão aí investindo em inteligência artificial, ela tá vindo muito rápido, tá resolvendo muita coisa. E assim, é assustador? É, mas assim, é que a gente vai mudar a forma de viver, igual foi na Revolução Industrial, E né? outra, oportunidades também, né? Tem outra pesquisa do LinkedIn que fala que até 2030, sei lá, 9 às 5 também esqueça, né? Que cada vez mais vai ter, assim, até mesmo com essa geração que já está vindo, né? A geração Z, eles já têm os side gigs, né? Tem um emprego, eles já têm várias coisinhas, porque não fica só fazendo mais uma coisa, né? Você fica com várias, ou então, como eles chamam também as carreiras fraccionais, né? Que você tem um part-time ali, um part-time ali, e também você investe de fazer alguma coisa por você, que a internet hoje em dia ajuda, né? Sim, com certeza. Mas é isso, você tá se reinventando e tá acompanhando, né? Por exemplo, assim, hoje uma pessoa que ela não entende zero de inteligência artificial vai ser difícil para ela. Agora, quem tá aí tentando acompanhar, fazendo algum curso, sendo curioso de alguma forma, vai estar por dentro do que está acontecendo, porque essa mudança está vindo muito rápido. Então, se eu, gente, eu vejo assim, cada dia que eu mexo, que eu fico vendo uma inteligência artificial nova ali, eu falo, meu Deus! E o tanto que facilita, né? Principalmente para quem quer empreender, quem está no digital, tem muita coisa que hoje você faz sem precisar de um editor, que antigamente precisava de uma pessoa ali para editar para você. Hoje você consegue fazer em minutos. Né? E assim, Thalita, você falando isso também, a inteligência artificial e também eu acho que uma coisa que é super válida, uma vantagem também para quem está chegando é o fato das línguas, né? Tentar. Ficou cada vez mais fácil conseguir fazer coisa com o mundo todo, né? Com os brasileiros que estão no mundo todo, quem está morando aqui, né? Porque hoje o mundo como é que a gente fala? O mundo é sua ostra, né? Uma expressão que a gente fala aqui, né? Você falando português, a comunidade, né? Fazendo coisa com o Brasil, com a experiência adquirida aqui, né? Ou então, né? Do lugar do mundo. Eu vi até você agora tá indo falar lá em Nova York também, no mês que vem, né? É uma rede que eu acho que esse é o pulo do gato para a mulherada que está nesse país, que quer andar com as próprias pernas, é se conhecer, não parar, né? Aguçar a curiosidade, né? Aquela coisa, não vou achar um provedor e vou ficar ali, não. Eu acho que todo mundo tem um superpoder, né? Todo mundo tem um potencial e, infelizmente, da nossa cultura, as mulheres acabam se acomodando um pouco, né? Também, né, Thalita? Sim, eu acho que a gente podia colocar até aqui em alguns pilares. Então, assim, o primeiro é você conhecer o seu planejamento financeiro. Mesmo você aí que às vezes está ainda dependendo de alguém, tenta criar um budget, às vezes.
sei lá, se você depende do seu marido, ah, não, eu vou ter 500 libras, não sei, para fazer o show. Tenta dentro desse valor já tá se planejando ali, né? Trata isso como se fosse, porque quem não gere pouco, não gere muito. Isso aí também não existe. Ah, não, quando eu estiver ganhando bem, eu vou ver como que faz para investir, vou ver como é que faz isso. Não, quem Não tem quando, é agora, né? é agora, é no pouco mesmo. Então, assim, você saber gerir ali o seu dinheiro, saber o que entra, saber o que sai, o que que é prioridade, o que que não é. E o segundo, Luísa, é a gente pegar isso de pensar um pouquinho a longo prazo. Aonde você quer estar daqui 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Ah, mas nada é garantido, eu posso perder o emprego, eu posso isso, aquilo. Pode, mas se você estiver se planejando, você está fazendo uma reserva, você está pensando no seu futuro, você está construindo um patrimônio, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. E outra, Thalita, investir em você, né? Porque o seu emprego vem e vai, mas o conhecimento que você está gerando também ali, né? Não vai, ninguém vai levar de você também, né? Eu fiz uma palestra, acho que foi em novembro do ano passado, para um grupo bem pequeno de mulheres, que eu até falei uma coisa assim que muita gente saiu de lá, nossa, nunca pensei assim. Tem muita gente que às vezes eu falo assim, você não tem nada lá no Brasil, você não tá comprando nada lá no Brasil, você não tá. Porque assim, a gente tem uma moeda muito valorizada, que facilita muita coisa no Brasil. Daí a pessoa fala assim pra mim, ai, sabe o que que é? É que eu quero mesmo ficar aqui, eu quero comprar uma casa aqui, né? Mas aqui é tão caro. Só que daí ela não faz nada aqui, não faz nada no Brasil, não faz nada em Portugal, não faz nada em lugar nenhum do mundo. Porque aqui é muito difícil. Lá ela não quer. Quando a gente pensa em investimento, uma grande coisa que a mulherada precisa pensar é que você não vai comprar comprar uma casa não significa que você vai morar naquela casa, você tem que mudar para aquela casa. Isso é uma coisa que eu vejo que os homens são muito mais de oportunidade, eles veem, eles olham as coisas. Ah, isso aqui é um bom negócio, isso aqui eu vou ganhar dinheiro. A mulher, às vezes, ela olha com aquele olhar de tipo assim: se eu comprar uma casa no Brasil, eu vou morar no Brasil. Não Ela não pensa, né? olha com Não um olhar precisa. de oportunidade, entendeu? Oh, não, eu vou aproveitar. Não tô conseguindo comprar minha casa aqui, não sei, mas eu consigo comprar uma coisa no Brasil. Eu falei assim, gente, comprou, valorizou, mudou, vende, traz o dinheiro. Ah, mas se eu trouxer o dinheiro, vai perder. Vai perder, gente, não vai perder. O dinheiro, ele só tem valor diferente, ele vai ser convertido. Mas é melhor ter, sei lá, se converteu e deu 10 mil libras, ter 10 mil libras, do que ficar aqui esperando a vida passando e você não ter nem 10 mil. E eu acho que também não é só com dinheiro, é com tudo, né? Eu acho assim que quem quer chegar, quem tem um GPS, né? Se você tiver um GPS, você não tiver uma direção, você não faz. Porque assim, tudo é possível. Eu acredito que tudo é possível na mente humana, né? E assim, eu fico vendo até mesmo na área de carreiras. Por incrível que pareça, tem uma pesquisa, apenas 14% das pessoas têm é, a ideia, tem um plano de carreira onde quer chegar, e dessas apenas 9% inscrito. Ou seja, você não vira protagonista da sua história, né? Você vai Você faz no caminho. aleatoriamente deixando, sabe, assim, acontecerem assim. Eu fico vendo, até mesmo na minha trajetória de carreira, rédea, pegar a rédea, vamos. O que que você quer fazer? Onde é que você quer chegar? Vá. E assim, aqui também outro ponto, né? Como você falou, tanto da questão do planejamento financeiro, de ter seu orçamento, mas de curso. Esse país ajuda muito em relação Muito. a estudar. Até tive uma conversa com a Bianca aqui num episódio. Os programas do governo, sei lá, que tem famílias que ganham, se eu não me engano, até, sei lá, 26 mil, eles dão a bolsa, sei lá, e é super suave para você pagar, não fica que nem aquela coisa loucura de student loan, daquele jeito, mas assim, como você falou, voltando, conhecimento, né? Porque eu acho que é toda história de sucesso que você vê também, tá ali, das pessoas que tu vê, conta essa história de sucesso que você vê, da pessoa que foi, né? O que que essa pessoa tinha, o que que a outra não tinha? Meta, né? Sim. Eu lembro assim que quando. É conhecimento, gente. É conhecimento e saber. Exatamente, é conhecimento e saber. Na minha mentoria, a gente tem um dos módulos, né? Que chama que é o diagnóstico, que é onde a gente vai ver onde a gente está. E depois a gente tem o GPS, que é o mapa que vai nos levar, e depois aonde a gente quer chegar, né? Que é o próximo nível, no caso. E é exatamente isso que você falou. Mas assim, eu falo que a gente precisa acreditar na gente. Eu acho que o imigrante, ele chega aqui com aquela
aquela, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois ele vai acomodando, porque ele vai entrando nessa do poder de compra, vai gastando muito supérfluo. Eu adoro viajar, mas eu acho que tem gente que viaja muito sem planejamento. Eu vejo assim, minhas viagens são super planejadas. Eu vejo pessoas às vezes fazendo uma viagem bem parecida que eu fiz, fala, ah, mas eu gastei tanto. Eu falei, gente, mas como que você gastou tanto? Por quê? Porque não tem planejamento. Né? Porque se você compra. Hoje mesmo eu recebi um e-mail aqui que tem passagem por R$16,99. Aí o povo fala, você viaja tanto. Se você quiser viajar no half term de outubro, hoje tem lugares para você ir por R$16,99. Recebi aqui promoção hoje. Para comprar até dia 31 de agosto. Então, assim, é saber se planejar, né? Ah, não, vou. Aí não, quer comprar uma semana antes de ir. E de última hora é que achar tudo. Né? E Daí de você, última né? hora, férias, é half term, que já é mais caro, que é tudo. Então, assim, ter o planejamento não é só, é na carreira, é no dinheiro. Só que eu falo assim, as pessoas às vezes planejam pra tudo, mas com o dinheiro, que é a coisa mais importante dela, parece que o dinheiro chega na conta e ela tem que se livrar. Parece que o dinheiro vai fazer mal se ficar ali. Então acho que tem essa crença, sabe? Tipo, nossa, se eu tenho dinheiro, eu tenho que gastar. Eu preciso imediatamente me É livrar batata dele. quente, né? A batata quente cai na mão. É, Ai, deixa eu foi. passar. Mas assim, não, eu acho total. E de novo, eu acho que isso volta para a questão do autoconhecimento, né? Até mesmo as suas crenças limitantes em relação ao dinheiro, né? Sim, Voltando, o que que você escutou em casa, né? Enfim, olhando para si, porque tem rotas, ou você fica estagnado nessa, se você não fizer nada, mas se você procura as ferramentas, como você falou, e já mesmo tem que falar mais dessa mentoria aí, né? O que que você pode fazer, né? Que tal o conhecimento lá é só virar protagonismo, né? Não virar, ficar esperando alguém fazer por isso. você, né? E Com quando tudo. porque o conhecimento, igual você falou, da faculdade, uma coisa assim, você sabe que aqui, ele é um país que, dependendo da faculdade que você vai fazer, se você fazer um NVQ, que às vezes, né, você vai. Eu, por exemplo, lá na Speed, a gente já fez 2 programas de NVQ, Oi, que que bacana. é gratuito, né? Porque o governo funda, a gente paga lá um valorzinho, o valor, e depois a gente abate no imposto. Então, assim, a gente fez para a empresa inteira já 2 vezes. Então, se você tem uma pequena empresa, você tem como estudar no NVQ, que já é voltado para ali para o seu negócio. Né? Não é uma coisa que você vai estudar para aprender uma coisa que talvez você nunca vai usar. Não, ele vai. O professor vai lá te ensinar coisas sobre o seu negócio, né? Que nem na SPG foi feito Customer Service, a outra fez Account, a outra fez Management, aí eu fiz Business. E o professor vem dar aula lá na empresa. Nossa, Thalita. E tem que ter grupo grande para o NVQ ou não? Ou Tem um você pode mínimo, ter. a empresa ela tem que ter um mínimo de faturamento, eu acho. Certo. Mas assim, é uma coisa maravilhosa. A gente fez 2 formações. E geralmente Olha. acho que 2 anos a E duração. outra coisa também, acho que legal você falar do NVQ. Eu acho que o NVQ você faz quando, a partir dos 16 anos, é depois do GCSE, não é? É depois do GCSE ou é antes o Não, é NVQ? depois, é Depois. adulto. É. E agora também eu descobri, ano passado, ano retrasado, eles começaram também com o T-Level, que é dos 16 anos, não sei se tu já ouviu falar, a partir dos 16 anos, que são. É meio parecido com o apprenticeship, mas assim, é o T-Level. E, por exemplo, social media, né, digital skills, sabe assim, esses cursos mais Sim, modernos, porque também aqui, hoje em dia, né, para muita gente que vai estar familiarizada com isso, né, aqui no Reino Unido, como acontece apenas um terço dos estudantes vão para a faculdade hoje em dia, porque o custo, né, hoje em dia, o custo. saem da faculdade super endividados, porque acho que é o contrário da Europa, né? Mesmo que você seja cidadão, né, britânico, tem o CAP ainda, você paga, sei lá, acho que é o CAP é 9 mil libras, né, por ano, uma coisa assim de faculdade. Então tá surgindo quem estiver procurando educação, não só para si, mas também para os filhos, está Sim. surgindo diversas possibilidades ao redor, né, de outros caminhos para o desenvolvimento pessoal, né, educação, que não seja só a faculdade, né? E Também. geralmente quem faz o curso da faculdade, a gente vê muita gente estudando, porque tem essa facilidade do Né? financiamento, mas como ela não pensa a longo prazo, ela acaba depois com essa dívida e ela não consegue fazer muita coisa da vida depois, né? Ai, Porque meu se ela Deus. fez um curso
Eu sei que tem gente aí que vai ficar brava aqui comigo na internet, mas eu falo que assim, vá fazer uma faculdade se realmente isso é uma coisa que você quer muito pra você pegar esse dinheiro. Porque você vai sair de lá com uma dívida de, sei lá, de 50 mil libras ou mais. Mas, Aí você. Hoje em dia a gente sabe que a perspectiva salarial para você ter um bom emprego aí vai levar alguns anos e depois você, se você, eu quero morar aqui, para você comprar uma casa, para tudo, você vai estar com aquela dívida ali que vai estar ali no seu credit score, né? Que nem muita gente fala, não, mas não fica cobrando. Não fica cobrando, mas tá lá no teu recorde. tá lá. Então, assim, não faça uma faculdade por fazer. Escolha um curso que realmente você vai ter um retorno, uma faculdade que você vai ter um retorno e se dedique para fazer um curso que depois te abra mesmo as portas. Porque muita gente também vai estudar por estudar. E aí é o que a gente tá falando aqui, tem que ter autoconhecimento, né, E Luísa? foco. Tá certíssima. Tem foco, autoconhecimento. E você falou realmente pensar se vai fazer a diferença que você quer que faça, né? Considerando que hoje em dia tem tanto curso mais técnico e também eu acho que é você, né, principalmente na área das carreiras, as pessoas também pesquisarem a área, as empresas, porque muitas empresas vão ter um orçamento, né, tem uma budget que vão para o seu desenvolvimento pessoal, assim, que elas vão alocar. Mas com todas essas mudanças, está cada vez mais tricky também ver, né, e algumas delas você assina né, um acordo, sei lá, tem que ficar pelo menos uns 2 anos, né, um ano, senão você tem que pagar tudo de volta, né? Sim, Mas também procurar, se for numa área específica, saber das possibilidades, né, em termos de salário e considerando que está mudando tanto também, né, Thalita, com essa história de inteligência artificial, né? Mas assim, técnicos, eu acho que também uma outra estratégia bacana ver as posições, principalmente que estão em falta, né, que não tem demanda, que está na lista de empregos que o país está dando visto ainda. Então, como é que você pode investir, né, naquilo? Porque sim. provavelmente vai ser muito mais fácil, né, para o governo apoiar também, né? Com certeza. E aí é o que eu falo. Então, às vezes, ao invés de fazer uma faculdade que você não tem certeza, que depois dá uma olhada aí como é que tá o mercado, como é que tá a perspectiva, você faz um NVQ, você faz tantos cursos que tem aí no college, né? Quem tá aqui legalmente, que você não vai ter custo zero. De fazer, né? E outras também, assim, uma coisa que eu fico, né? Que muita gente acaba caindo nessa arapuca de não se dedicar à língua, né, Thalita? Porque você com a língua é um outro pulo, né? Sim, Você, e assim também, como você falou, todo borough, todo bairrozinho vai ter uma biblioteca, vai ter aula de língua, vai, vai ter aula de inglês de graça, né? sim. E caramba, e hoje em dia, com tudo que a gente tem, né, em termos de YouTube, internet, YouTube, nossa, eu tenho uma grande amiga minha, ela veio do Brasil, é uma das amigas que eu tenho mais orgulho. Ela aprendeu a falar inglês no Google, com o Google, no YouTube, com o eu falo, Google. gente, hoje em dia, não é como quando a gente chegou, quando eu cheguei aqui, né? Tanto tempo atrás, assim, que a gente tinha que pagar realmente escola, não tinha, né, internet. Internet ainda tava bem no início, assim, o telefone era tijolinho ainda. Andava com o mapa AZ na mão. Eu tava aqui nessa época também já viajei, né, E eu carregando na andava com ele de bolsa. ponta cabeça, porque eu não entendia. Eu tinha que pôr de ponta cabeça, senão eu me perdi. Mas enfim, assim, tem essa facilidade. E não é que eu sou contra a faculdade, eu sou muito a favor da faculdade. O que eu não sou a favor das pessoas se endividarem só para dizer que fez uma faculdade e depois ficar com a vida lá na frente travada porque não se conhecia, não foi no embalo ali da coisa e não teve o planejamento. Exato, E não é de graça, porque tem gente que prega aí nos grupos que a faculdade é de graça. Não é de não é de graça, a dívida graça, vai né? ficar. E você sabe de uma coisa bem interessante? Que quando eu falo, às vezes as pessoas me olham assim, eu falei assim, se você fez um financiamento estudantil e você for embora pro Brasil, por exemplo, assim, porque muita gente fala, quando eu ficar velho eu vou embora. E você não pagou o seu pension, você vai perder o seu pension. Aqui Se é. você tiver um pension, eles podem bloquear o seu pension por causa do Olha. valor. Nossa, já pensou? Nossa. Ai, Thalita, isso aqui, olha, isso é ouro. Ouro pra mulherada escutando. Sabe assim, quando eu vejo Então, também, né, imagine que assim, sei lá, você acha que você vai chegar ali nos 58 anos, né? Que agora mudou, acho que para 58 agora em 2026, que era 55, né? Quem teve uma carreira aí, né?
dá uma grana geralmente boa, o pension. Aí você vai lá resgatar o seu pension, né? Eu tô falando do privado, não do state pension. E aí tá bloqueado porque você não pagou o seu student loan. Nossa, nossa, é o privado, é nossa Bolsa Bel. Gente, né, isso é nossa, olha que coisa interessante. Bom, né, conhecimento, Thalita, Então, assim, corre esse conhecimento. risco, sabe? Corre esse risco, sim. E outra, né, voltando, então, olha quanto tanto ouro tem aqui já, né? Conhecimento, tá gastando, precisa, né? Uma coisa que eu adoro essa pergunta, que é assim aqui, né? No Brasil, muitas vezes a gente vem nessa cultura, né? Que todo mundo quer fazer tudo, né? Até a cultura, geralmente no Brasil, os filhos saem de casa quando eles vão casar, né? Fica até os 30, Sim, 40. Aqui, se você for para a faculdade, volta da faculdade, saia, rua, sabe? Né? Ou então os pais cobram aluguel, né? Meu ex-marido tinha que pagar aluguel na casa dos pais dele quando ele voltou da faculdade, porque é a mentalidade, já está preparando a sim. pessoa para ter responsabilidade financeira. Então, eu acho que autoconhecimento, descobrir, tá fazendo uma carreira é porque você quer, é o seu sonho, é a sua paixão, né? E daí o céu é o limite. Ter uma meta, Thalita, né? É meta. Tem que ter meta. Sem meta, eu falo assim que sonho sem meta, sonho sem planejamento é delírio, é loucura, é viver no fantástico mundo de Bob, né? Porque não tem como, nem o universo vai conseguir te ajudar se você não tiver a meta. É delírio. Agora, sonho com meta, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E minha linda, eu ia te perguntar, você também já começa a ver, Thalita, assim, esse tempo todinho que você tá aqui, você tá bem no olho do furacão, né? Vendo isso todo dia, né? Lá na Speed Fast, coisa e tal. Você acha que as mulheres estão tendo uma conscientização maior da importância de entender o dinheiro, da importância da independência financeira? Ou tá sendo ainda muito deixado aleatório, assim, ou você já vê que tem algumas mulheres que realmente não. Tá na hora, assim, que você vê Olha, conversando, você acha que tem um povo abrindo os olhos. eu acho que tem bastante mulheres aí empreendendo e buscando muito conhecimento. Eu acho que tem, mas ainda a mulherada. Ainda, eu vejo aquilo, isso que eu tô te falando. Eu acho assim, ó. Você pega uma mulher, um homem, ele vai falar assim: qual região? Vou falar do que eu sei, por exemplo, né? Do que acontece, que eu sei que dá certo. Por exemplo, teve uma época, logo ali, quando veio a pandemia, tava uma oportunidade muito fácil de se comprar imóveis em Portugal. Eu nunca pensei em morar em Portugal. Mas eu com meu marido, a gente falou assim: não, vamos comprar. Tá barato, tem como, vamos comprar. Agora, a gente pensou um dia em morar em Portugal? Não, a gente estava pensando em investimento. Eu vejo que se uma mulher ela não tá com um homem do lado, e eu chegar e falar pra ela assim, escuta, olha aqui, ó, tem esse investimento aqui que tá ali em Portugal. Ah, não, mas eu não quero nada com Portugal. Então falta isso que eu tô falando. Eu acho que o que falta mais nas mulheres é essa coragem, esse olhar de investimento. Uhum. Porque às vezes ela quer comprar um terreno lá do lado da casa da mãe dela, lá no interior da Bahia, sei lá. Tem aquela coisa mais afetiva, entendeu? E não aquele olhar mais de investimento. Ou tem muito medo. Eu falo isso porque eu também passei isso, sabe? Uma vez a gente fez um investimento que na minha cabeça entra um pouco de crença também, mas que eu achava que eu nunca daria na conta de pagar. Agora, você faz, você com planejamento, né? Claro que no meu caso eu tinha meu marido ali para estar me apoiando, mas eu acho que a mulher, a gente é mais insegura em relação a dar esses passos maiores. Eu acho que não só no investimento, às vezes também na carreira, né? Eu acho que a gente tenta sempre estar no mais seguro. E até ter, não sei se tu já escutou essa pesquisa, com certeza escutou. Um homem, ele vê uma descrição de um trabalho, ele sabe fazer 60%, ele já envia o currículo. A mulher, ela quer ticar todos os É, boxes. Aí, não tô pronta. Tem um pouco também de síndrome de impostora, todas esses lererês também, mas a sim, coisa principal, a coragem, o autoconhecimento, a coragem permite que você tenha escolhas, né, Thalita? A permite. coragem, porque se você tem o seu planejamento, se você se conhece, se você tem uma meta, se você sabe o seu propósito, e se você tem o seu dinheiro,
Você não tem que ficar num relacionamento abusivo. Você não tem que aguentar as maiores humilhações. Você vai, né? Assim, puf, pega e carrega e vai, né? Eu acho que a questão financeira de volta a mim, que eu tava tão assim, querendo falar com você, eu acho que é isso no final, né? Ter escolha, Ter né? escolha. Ter escolha e ter coragem, porque a gente precisa de coragem pra fazer as coisas, né? Aí eu falo, às vezes eu falo pra mulherada, mas vocês saíram lá do Brasil, vocês deixaram tudo lá e agora vocês estão com medo de. E aí é onde que a pessoa. Eu vejo a insegurança da mulher, por exemplo, eu tenho um caso também de uma conhecida que eu acho muito assim, ó. Às vezes o brasileiro, a mulher, mas assim, os brasileiros em geral, mas muito mais a mulher, ela fica tão insegura, ela não busca a informação direto na fonte. Aí ela acredita num outro brasileiro que falou com outro brasileiro que fez não sei o que não sei o que, e aí o negócio dá errado. Por quê? Porque não foi na fonte do negócio, fica nesse telefone sem fio. Se disse, me diz, eita, já perde, né? Telefone Perde o sem fio. negócio, entendeu? Então, a informação já chega lá do outro lado totalmente errada, e quando você vê, você fez um negócio que custaria muito mais barato, ou seria muito mais fácil, mas aí para encurtar caminho, fez umas voltas que depois o negócio vai dar errado, porque não foi Sim, atrás da informação. Então, eu acho que a gente também precisa, o brasileiro precisa buscar mais a informação. É igual nós falamos da inteligência artificial. Hoje você entra no site do Gov, né? Você precisa sei lá, aplicar para a cidadania britânica, por exemplo. Você pode pegar tudo aquilo, jogar ali no chat GPT e falar assim, traduz para mim. E você não precisa de ajuda, gente. não precisa, né? Não precisa. E como você falou, é, é a informação, né? O Gov, eu acho que o Gov provavelmente tem tudo ali, né? Tem Fala tudo, de tudo, de tudo, tem tudo. gov.uk, né? É. Gov.uk, né? Gente, lá tem tudo. Até Tem emprego, tudo. né? Lá tem emprego, lá tem sobre NVQ, lá tem sobre faculdade. Gente, no Gov tem tudo. Tudo quanto é Né? tipo de informação que você precisar, benefício, sobre criança. Lá tem tudo. Tem Tudo tem no tudo. Gov. Mas assim, eu queria muito trazer. A gente tá quase chegando no fim. Ah, eu quero. Gente, olha, eu quero. Agora eu quero que você me fale. Eu tenho mais umas perguntinhas para você antes da gente encerrar. Tá. Primeiro, me fala, o teu programa na quarta-feira, eu sei que vocês estão de férias agora, Thalita, na Mais Brasil. É toda quarta-feira, que horas o teu programa e os assuntos que você traz? Pra gente já Então, começar a informar, pra galera se informar. é toda quarta-feira. Não sei se a gente vai ter alguma mudancinha, mas é toda quarta, porque vai começar, voltamos dia 15, a rádio volta dia 15. Mas é toda quarta-feira, das 8 às 11 da manhã, que eu participo lá no Coffee Break Show junto com o Neto Brasil. E o programa é Finance Talk. Então, toda quarta-feira eu trago algum assunto relacionado às finanças, né? Então, a gente já falou lá de credit score, a gente fala de mortgage, a gente fala de taxa de juros, a gente fala de cartão de crédito, balance transfer para quem está devendo, né? Que tem essa oportunidade de fazer o balance transfer, switch account, formas de ganhar dinheiro, de economizar dinheiro, informação, né? Volt, né? Muita gente não sabe que às vezes só se registrando no Volt já melhora ali o credit score. Então, como sair da dívida, a gente fala de tudo sobre dinheiro. E também na última temporada eu fiz um estudo daquele livro que chama Psicologia Financeira. Então toda quarta-feira eu lia, trazia ali, né, um capítulo para a gente estar conversando sobre esse livro. Já falei de outros livros também, o Dinheiro Emocional, né? Porque eu acho que o dinheiro ele é emocional, principalmente para a mulher. Então, muitas mulheres lidam com o dinheiro de acordo com a sua emoção. Então, se ela tá triste, ela lida com o dinheiro de uma forma. Se ela tá feliz, ela lida com o dinheiro de uma forma. E o dinheiro não é, a gente não pode descontar nossas emoções no nosso dinheiro. Então, inteligência emocional, né, e crenças aí que tem que ser tratada. E é isso, a partir do dia 15 de setembro volta. Acredito que a gente continua na quarta-feira, mas sigam aqui no Instagram que a gente deixa tudo Tu é super avisadinho. ativa, adoro. Sempre tem coisa, sempre tem live também, né, Thalita? E tua mentoria, minha linda, conta da mentoria também. Então, eu fiz meu primeiro evento, né, que foi o Finance Talk Masterclass, que nasceu desse programa da rádio, que eu já estava fazendo há um tempo, o pessoal pedindo, a gente fez esse Masterclass, que foi um sucesso, dia 23 de julho, e aí eu tirei um tempinho aí das redes sociais, porque foi bem intenso, fiz muita live, e agora as férias, né, das crianças, agora voltando a semana que vem às aulas, então já comecei a retomar aqui.
Inclusive foi ótimo, né? Que casou certinho aqui com a Casou, agenda. sincronicidade, era pra ser, né? É, e aí vou postar um pouquinho. E aí a gente está preparando um novo Finance Talk Masterclass. E as mentorias também vou entrar agora com, né? Tô entrando no digital, né? Com as mentorias e logo quero também estar fazendo um curso gravado, um e-book. Estamos seguindo aí para deixar os imigrantes e as mulheres, né? Que vai ser o nosso público-alvo com bastante informação sobre educação financeira para que todo mundo prospere, porque a gente está no país, eu falo, no país da oportunidade, né? Um país de moeda forte, um país que no estudo, igual eu falei, tem tanta coisa que você pode aprender aqui sem, né, precisar desembolsar. Mesmo você que quer fazer uma faculdade, tem esse incentivo que é maravilhoso, só tem aí a consciência de fazer uma coisa que vai mesmo pensar lá a longo prazo para você estar colhendo os frutos. E é isso, e palestrando, vamos estar palestrando lá em Nova York, dia 4 de outubro. Chiquérrima, eu amei, ouviu? Eita, que delícia, né? Maravilhosa, Vamos fazer novas conexões. né? E Thalita, eu vou te falar uma coisa, assim, sabe, de coração. Eu acho que só a tua história já é uma inspiração mó. Sabe, quando tu subiu naquele palco ali na embaixada para falar, é a prova de que tudo é possível, sabe? Eu acho que a tua É, história é muito inspiradora. Parabéns, assim, você é uma das mulheres, eu acho assim que eu admiro demais, assim, sempre também super querida, né, generosa, sabe? approachable. Nossa, que felicidade ter você aqui no De Volta aqui, maravilhosa, né? Mas é isso, a gente, né, acaba com o que você está fazendo, esse teu trabalho que está fazendo, né, inspirando, influenciando tanta gente de uma forma positiva, né? Nossa, Elevando. eu acho assim que a gente tava falando, lendo bastante ali sobre o seu trabalho, né, sobre o propósito. Eu acho que a gente vai também ao longo da vida achando outros propósitos, né? A gente vai, conforme a gente vai amadurecendo, eu acho que hoje esse é o meu propósito agora e eu tô mergulhando nele. E fazendo isso lindamente. E aquela velha história, né? A maré sobe, os barcos sobem, né? Porque, né, você tem filha mulher, eu tenho filha mulher, né? Para essa nova geração que tá Sim, chegando. inclusive, assim, eu tô com um desejo bem grande, não vai ser nesse próximo Finance Talk, mas de trabalhar, de fazer um evento para jovens. Ai, maravilha, ai, isso é necessário, essencial. E aqui ainda tem, aqui tem umas coisinhas, né? Go Henry, não sei o quê, né? Ai, não, maravilhoso isso. Não Mas super eu porque acho que começa cedo, né? Tem que começar cedo em casa, né? sim, tem que começar cedo. E assim, hoje eu acho que essa armadilha da rede social aí, com os jovens, eles ficam também bem perdidos. E quanto mais cedo você colocar essa coisa da educação financeira, é melhor, né? E outra, a gente, né, também em casa, porque eles estão vendo tudo que a gente tá fazendo, né? Ah, com O certeza. nosso relacionamento que dá que vir todas as crenças limitantes, né? É um A gente exemplo, né? se- É aquela coisa assim, ai, tinha aquele ditado, né? Não, não faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não funciona assim, não. não funciona assim. Ai, maravilhosa, estamos chegando a fim. Ei, vamos tirar uma foto, né? Vamos tirar uma Vamos tirar uma foto. foto. Eu quero Vamos- deixar uma frase aqui Vai, para as que eu vou mulheres que colocar vão essa frase assistir. pronta. Fala, pode falar. Então, assim, ó, independência financeira não é luxo, é direito. E toda mulher pode construir isso passo a passo, com consciência e propósito. Obrigada, meu amor. Você vai me mandar, que eu já vou salvar aqui e vou colocar, salvar no Spotify. Tu me manda, viu, Vou para eu te salvar mandar. no feed. Ai, é isso, mas arrasou. Foto, né? Vamos, vamos, deixa eu me Foto. ajeitar. Ai, meu Deus, peraí, eu tenho medo. Toda vez que eu pego o telefone, eu sempre acho que eu vou desligar o telefone vai cair, que eu sou super atrapalhada. Ai, mas Peraí. essa coisa de live eu também tive que aprender, menina. Ai, vamos lá, vou tirar duas. Maravilhosa. Eu sempre esquecia das fotos. Ai, a foto e outra, sabe? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo foi a tirar os comments, né? Peraí, deixa eu até voltar. Os comments, é que eu tirava minhas fotos, aí ficava os comments assim, você não estava fazendo nada. Mas, querida, gratidão, Thalita, eu vou salvar. Aí eu ia te perguntar, minha linda, a Speed Fast também vocês fazem o mundo todo ou só o Brasil? Quais os países que vocês Não, cobrem? a gente manda para mais de 50 países. Ai, caramba! 50 países assim.
E Todos os também a gente também continentes. faz o envio do Brasil para cá também. As pessoas que Olha aí, gente, enviar dinheiro Brasil para o Brasil, 50 países também com vocês. Speed Fast, arrasaram, né? é, tem lá o Maravilhoso. aplicativo na Apple Store, no Google, Speed Fast Money Transfer. Ah, já vou colocar também, viu? A gente já coloca lá. Ô, querida, obrigada, Eu que gratidão agradeço ter pelo você. convite, E você né? Muito sempre bom essa troca, esse super trabalho maravilhoso e necessário. necessário. E vamos nos falando. E você continue espalhando sua medicina com esse conhecimento, com essa inspiração, levantando a mulherada. Estamos juntas na missão.